Atos capítulo 6. Começa lendo para mim. Lê para mim, Júlia. Começa a ler para mim, por favor. Eu não tenho. Você tirou? Deixa eu colocar, vem cá. Então lê, amor. Eu não tenho. Ela tem, amor. Eu coloquei lá na internet. Pode ler. Eu tava fácil. Lê, Júlia. Tá com vergonha? Lê agora. Também não? Tá bom, Pode. Senta, criatura. Sim, Marleia. Ora, naqueles dias se Crescendo. crescendo o número dos discípulos, onde uma Murmuração. dos Grego. gregos Contra contra os hebreus. hebreus, porque as suas as viúvas eram prezadas no ministério. Cotidiano. Pronto, perfeito. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escute aqui o perigo. Eu tenho total convicção do meu chamado. E se eu pudesse viver o meu chamado em integralidade, talvez você só me olhasse para o meu rosto no dia que eu fosse abrir a Bíblia para poder ensinar. Eu fui chamado para ficar isolado. Eu fui chamado para poder estar dentro de quarto. 99,9% das palavras que vocês têm recebido através da minha vida hoje é resultado de muitos dias isolado dentro de um quarto, perdido dentro de um monte com essa Bíblia aberta. O que eu ministro hoje não é o que eu estou olhando hoje, não é o que eu estou estudando hoje. Desde o dia 16 de março de 2020, eu estou lendo, ouvindo o livro de Ezequiel. E você praticamente não ouviu uma vírgula do que o Senhor tem me dado nesses dias. E talvez nem veja. Leve isso daqui e deixe só as anotações para os meninos. Então, Edson, eu acredito muito que você tem um chamado desse. Envolvimento total com a palavra. Então hoje, dentro da dinâmica que eu estou vivendo, eu consigo lidar com o que eu estou lidando todos os dias e me envolver com a palavra ao mesmo tempo. Eu tenho um dinamismo para poder estar lendo a Bíblia, ouvindo a Bíblia, aplicando a Bíblia, me envolvendo com a palavra, mesmo carregando uma caixa aqui, uma cesta básica ali, coisa no carro aqui, essa coisa e tal. Eu consigo me dimensionar dentro dessa realidade. Só que a gente precisa aprender que a Dalvânia tem um chamado. E ela não vai ser útil para Deus, para o ministério, nem para ela mesma, se ela for realocada do chamado dela para alguém. Existiam homens aqui que eles tinham a única função de ser responsáveis pela palavra. E alguém precisa se levantar e servir a mesa. E esse alguém não pode ser relocado daquela função e habilidade que ele tem para poder estar cuidando da mesa. Por mais estranho e, ao nosso olhar, inútil que pareça, existe um dom e uma habilidade, que é servir a mesa. E essa situação ela é tão interessante que o versículo 1 diz que estava havendo uma briga. E a briga que estava tendo, que levantou murmuração, foi porque alguém precisava lidar com isso. E essa pessoa não estava ali. Os apóstolos só entenderam essa dinâmica porque eles estão envolvidos com a palavra. É por isso que o versículo 3 diz isso. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens. Olha a primeira qualidade, de boa reputação. Essa qualidade é para servir a mesa, Paulo. Aqui nós estamos falando de alguém que vai lidar com as atividades cotidianas.
Servir a mesa precisa ter boa reputação, porque é a mesa dos filhos de Deus que você está servindo. Servir a mesa precisa ser cheio do Espírito Santo. Servir a mesa precisa ser cheio de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Parece besteira, mas você servir a mesa, isso é, dar comida para quem tem fome, para quem está lidando com a palavra todos os dias, é algo de vital importância dentro da dinâmica do reino. Eu não consigo lidar com o fato de que a gente consiga acordar e dormir sem nos preocupar que em algum lugar do planeta tem alguém passando fome. É impossível para um cristão de verdade maduro sentar numa mesa, dar graças a Deus pelo prato dele, e não se preocupar que em algum lugar no universo, uma família possa naquele momento não ter o que comer. Porque quem está lidando com a palavra não perde o olho da necessidade daquele que sofre, daquele que está padecendo. Seguimos no texto. Mas nós, então, os irmãos vão lidar com a mesa, mas os apóstolos vão continuar perseverando na oração e no ministério da palavra. Perseverando na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé. Não está na lista que está lá em cima. Não. Está? Não. Mas ele vai fazer o quê? Servir com a mesa. Aonde estão os recursos para poder servir a mesa? Na fé de Estevão, homem cheio de fé. Porque uma coisa, eu colocar o Edson para poder administrar, nós estamos com 20 milhões. Edson, a missão ressignificar está com 20 milhões, resolve um problema de 40 famílias. Tá fácil, Edson? Com 20 milhões resolve? Perfeito. Edson, a conta da missão ressignificar tem exatamente R$0 e 0 centavos. E nós temos 20 famílias para poder resolver. Em nome de Jesus. Vai lá e prevaleça. Por isso, na lista que está lá em cima, não está pedindo fé. Mas quando o primeiro entra na história, ele tem. A grosso modo, ele tem fé para morrer pela causa que os apóstolos estão colocando na mão dele. Ele tem fé para ser mártir nessa causa, mas ele não abre mão do chamado que ele tem. Então, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor e Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Miguel, não esqueça da lista de Atos 6, para quando você for pai, escolher o nome do seu filhinho aqui. Viu, bonita? Quando você for mãe, olha seu filhinho, aqui, ó, o pastor falou, vou colocar um nome bíblico nele, olha que coisa linda, Timão. E o outro, Puma, que é para deixar isso. Aí depois, quando eu ia abrir a boca, brincadeira, eu prefiro fazer. Eu fico com o Felipe, viu? Já aproveito e já peço que vocês, se puderem, clique lá no sininho, né, no like. E aqueles que também acharem que convém, compartilhem. Será bom. Amém? Glória a Deus. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E aqui está a dinâmica do que eu entendo como missão ressignificar. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito o número dos discípulos. Por que se multiplicava o número dos discípulos? Porque crescia a palavra de Deus. Só por isso. Aqui tem marketing? Instagram, Facebook, YouTube, etc. E tal, like, views, códigos e etc. E tal? Não. Então a preocupação da missão ressignificar precisa ser impreterivelmente aquilo que eu gosto. Como eu sou feliz por ter aberto minha boca um dia e ter pronunciado essa frase. Gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Porque transformar a vida, tem muita coisa transformando, mas a luz da palavra é para poucos.
Então, como é que nós vamos fazer? Vamos pensar na nossa cidade. Como é que nós vamos discipular Sobradinho? Sobradinho 1, 2 e adjacências. Fazendo com que a palavra cresça. Qual é o ambiente que essa palavra vai crescer? Aqui dentro. E o apóstolo já deu uma dinâmica do adubo que ela precisa. A oração. Então não adianta eu ficar com a Bíblia aberta se eu não tenho uma vida de oração com integridade diante dessa realidade que Deus está me chamando para poder viver na palavra. Não adianta eu ter uma tonelada de versículos e ter acompanhado as aulas de A, B, C do teólogo reformado não sei de onde, se eu não tenho uma intimidade. O que ele falou para você aquele dia é um fato, e eu reproduzo isso na vida do Edson. Você não é cópia de ninguém. Você não é cópia de ninguém. Vou usar as palavras que nós falamos no devocional lá do Nascimento de Cristo. O que Deus vai fazer, gerar em você, é obra do Espírito Santo. Aleluia. Não é para ser cópia de ninguém. Amém. É obra do Espírito Santo. Não tem manifestação e manipulação humana nisso. Amém. É o Espírito Santo que já está trabalhando, está fazendo. Pai. Sim, Pai. Então, a nossa cidade, eu tenho sonhos utópicos. Todo cidadão que é traficante, que eu chego diante dele para resolver qualquer tipo de problema, os seus dias estão contados. Eu ameaço ele. A palavra de Deus vai crescer a tal ponto nessa cidade que você não vai encontrar ninguém para poder vender o feito presente. Cada dono de bar que eu chego, meu irmão, muito obrigado. Mas seus dias estão contados. Se eu fosse o senhor, arrumava logo uma outra profissão. Porque a palavra de Deus vai crescer nesse lugar que não vai ter ninguém com desejo de consumir esses produtos que o senhor está vendendo. Eu acredito nisso a tal ponto que eu declaro, proclamo e trabalho nisso todo santo dia. Todo santo dia. Então, a palavra precisa crescer. Os discípulos se multiplicam. Por que a palavra não multiplica, Paulo? Porque a palavra só tem uma. Ela vai crescer dentro desse ambiente que somos nós. A multiplicação é o resultado do que nós estamos permitindo crescer aqui dentro. Grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Não é estranho esse versículo daqui? Lá o finalzinho do 7. Grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. A pobreza das viúvas, a necessidade da viúva. Quando Deus diz para cuidar do órfão e da viúva, Deus tem propósito. Talvez ele nunca vai revelar na totalidade disso. Mas aqui nós encontramos um. Existiam sacerdotes. Existem sacerdotes que são sacerdotes. Vamos usar o nosso linguajar. São pastores. Pastores de congregações, de igrejas, disso, daquilo, daquilo outro. Mas que não obedecem mais. Estão sobrecarregados e postulados em cima dos seus títulos. Mas não tem mais relacionamento com isso. A necessidade das viúvas gregas, com as viúvas hebreias, Deus usou aquilo, passou por toda essa dinâmica para poder tocar no Edson. Nós estamos lidando com gente lá em Planaltina, hoje mesmo, quando o Edson me ligou, cara, Deus é contigo mesmo, porque eu estou do lado da casa do Paulo. O Paulo me liga, a gente não consegue falar. Eu estou dentro de um buraco, porque eu tenho certeza que ali é Bahia, o pessoal está falando que é brasileira, o Edson me liga, o telefone nem chiou a ligação. Eu já estava sem sinal 2 dias. Então, Deus está usando a família lá do outro lado do mundo para poder nos levar à obediência. Porque muitos pastores do nosso tempo não obedecem mais isso. Muita gente do nosso tempo usa isso daqui sem obediência. A palavra vai ser a mesma de 2 anos atrás. É muito bonito pregar, colocar lá os vídeos do devocional, bacana. Mas eu tenho plena certeza e convicção que um dia Deus vai chegar. Deixa eu ver o que foi que o Cristiano ministrou lá no devocional Família ao Reino. Olha aqui, rapaz! Que palavra linda! Vamos ver se ela está pronta para esse negócio aí. Porque eu colocar isso aqui para fora, meu irmão, é muito fácil. Eu falar para o irmão que ele precisa orar, que ele precisa viver de fé, isso é fantástico. E na minha aplicabilidade no dia a dia? Então, eu estou com duas dinâmicas para 2023 dentro do meu coração. Estou orando muito nisso. Primeira, obediência. Como diria minha mãe, essa palavrinha de 5 letras.
B, de 4 letras. O, B. Ela falava 5 letras, tinha uma outra coisa. Qual que era? Amanhã era tua. Não, ela falava. Só que ela falava um negocinho, a gente falava, mano, só tem 4. Ela dava um tapa e. Eu vou lembrar. Meu pai lembra desse negócio. Essa palavrinha. O, B, D, C. Nós necessitamos voltar para esse ambiente. Porque se tem uma coisa que eu escuto Paulo falar, olha, Deus falou comigo. Eu acho isso lindo. Eu acho isso fantástico. Mas, Paulo, o que Deus falou contigo, você obedeceu? Pastor fala isso todo dia. Porque Deus falar, meu irmão, eu vou para o monte, é fantástico, é lindo. Olha, Deus falou comigo, ótimo, cara. Sai daqui então com essa palavra. O que eu quero ver é se você tem capacidade de obediência. Estava falando com o Paulo, com o Cristiano um dia desse. Deus mandou Noé construir a arca. Ficou Noé 100 anos construindo aquela arca, para ser usado por 40 e poucos dias. Parece que Deus tem uma dinâmica estranha. Não seria mais fácil ele trabalhar 40 dias para poder usar por 100 anos? O fato é que, em 100 anos, será que Noé quis desistir? Será que ele pensou em recuar? O serrote deve ter entortado, deve ter faltado prego, o martelo ele foi bater, caiu no mato, ficou, ninguém achou. De Nova York, não é de Nova York. Aquele Noé lá é igual um cabelo que anda circulando por aí. É fake news. Então, o primeiro ponto, obediência. Não adianta nada você pegar essa Bíblia, ler e entender que é Deus que está falando, e na hora de você colocar isso em prática, não resolve. Estava falando com o Miguel hoje. Miguel, o que Paulo está dizendo nesse versículo? Não é isso. Lê de novo. Aí ele leu 3 vezes e entendeu. Paulo está dizendo que desonestidade não é só desonestidade. É o que, Miguel? Pecado. Quando nós somos desonestos, nós estamos pecando. Então pronto. Já sei que, a partir de agora, eu já sei que desonestidade é pecado. Eu preciso caminhar numa obediência, cara, para que essa situação não alcance mais como pecado na minha vida. Então, o primeiro tópico que eu quero trabalhar, e eu vou trabalhar muito nesse ano que vem, está relacionado à obediência. E o segundo tópico, falar nisso, eu vou até colocar o vídeo no canal do YouTube e você assista, que vai ser a introdução para muitas das coisas que eu vou falar no ano que vem, está relacionado à cura. Cura. Tem muita gente, e eu conheço muita gente bacana na fé, madura na fé, que eles só estão dentro do ministério, com muita evidência, para esconder suas dores, suas marcas do passado. Eu conheço muita gente que eram administradores, donos de empresas. Eu conheço muita gente que tinha emprego bons e quando quebraram, resolveram ser pastor, para poder ter instabilidade financeira. Se esconderam em cima de ministério. Então, a fé passou a ser um reduto, a caverna de Adulão do nosso tempo. Homens mentirosos, endividados, de espírito quebrantado, fragilizados, virou as nossas igrejas nos dias de hoje. Então, eu quero trabalhar muito isso, a obediência. Porque se Deus tem falado no nosso meio, isso é inegável. Mas, colocar isso em prática, vai nos requerer um preço. E o segundo ponto que eu vou querer trabalhar muito nisso, está relacionado à questão da cura. Todos nós temos dores, todos nós necessitamos ser visitados no nosso passado pelo Espírito Santo. Todos nós necessitamos que a palavra de Deus que nós estamos vivendo hoje alcance determinadas situações do nosso passado, para que a gente possa ir um pouco mais além, para que a gente possa dar um passo a mais no futuro. Então, em nome de Jesus, se preparem. Dia 8 de janeiro está chegando e vai ser um start extraordinário na nossa vida, na nossa chamada e no nosso ministério. Vai ser um destravador de mentalidade, de dons, de talentos. E nós vamos ver isso mês após mês no decorrer desse ano, para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Se preparem, porque eu estou orando para que Deus venha nos tirar dessa letargia. Tubarão no tanque, como administrou uma vez no passado. Nós não vamos morrer, nós vamos avançar para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Amém? Amém. Arlete, Paulo, anote essa data, todo primeiro domingo do mês. Exceto o mês de janeiro, que o primeiro domingo é no segundo domingo, como diz o Edson. Então não viajem. Vamos para Dubai quando é. Não. Um pouquinho, pode anotar. Como diria Belchior, se você for morrer nesse dia, suspenda a morte para um outro dia, porque você vai estar ocupado nisso.
Não bata as botas nesse dia. Marca para um outro dia, porque o negócio vai ser bom. Amém? Pai amado, querido, nós queremos te louvar, te agradecer. Bendizer o teu nome. Obrigado por esse ano, obrigado por essa trajetória, obrigado por mais uma vez a gente ter atravessado por tudo que atravessamos ao redor da mesa. Envolvidos, Pai, com a tua palavra, querendo e desejando, Pai, mais e mais da tua palavra. Muitas coisas aconteceram, muitas ainda estão para acontecer. O que nós te pedimos, Pai, que nessa travessia o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, para que nós possamos, Pai, ser, ao final dos nossos dias, obreiros aprovados, a quem teu Filho nos olhe e diga que nos conhece, que sabe, Pai, quem somos, e que nós fizemos, encontramos o Cristo que faminto, o Cristo que estava preso, que nós encontramos, Pai, o Cristo que precisava de roupa, de abraço, de alento, para a glória do teu santo nome. Pai, que a tua palavra venha nos marcar e nos ferir, e também nos trazer a cura. Nós não queremos, Pai, amarras do passado, tentando nos segurar e nos prender. Por isso, principalmente na trajetória desse ano que está por vir a contar do nosso tempo, venha, Pai, nos curar e nos sarar a níveis profundos, Pai, para onde é a glória do nosso nome. A nossa masculinidade e feminilidade, nosso matrimônio, todos os ambientes da nossa família. Pai, venha sarar as nossas realidades financeiras para a glória do teu santo nome. Sarar o nosso olhar e a nossa visão, o nosso ouvir e a nossa audição. Sarar os nossos pés cambaleantes, os nossos joelhos trôpegos, Pai. Senhor, venha sarar o nosso intestino, sarar, Pai, os nossos processos digestivos, para que nós possamos entregar jejuns de verdade a Ti, para a glória do teu santo nome. Senhor, venha sarar a nossa estupidez, sarar as nossas orações que não têm passado de palavras rotas, sem sentidos, vazias até de nós mesmos. Venha sarar os nossos silêncios, Pai. Venha sarar os nossos serviços, as nossas mãos. Venha sarar, Pai, tudo que nós estamos vivendo e fazendo para Ti, para a honra e a glória do teu santo nome. Nós queremos ir além. Nós queremos receber todas as medidas que Tu tens para nós no decorrer desse ano. Nós queremos, Pai, obedecer cada uma das Tuas palavras no que diz respeito a esse ano, por mais estranha, dura e difícil que pareça, que nos fuja até o entendimento, mas que a Tua obediência em nós venha brotar para a glória do Teu santo nome. Obrigado, Pai. Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Obrigado pela família que Tu nos tem estabelecido. Obrigado, Pai, por cada ida e vinda. Obrigado pelos recursos que tivemos e pelos que faltaram. Obrigado, Pai, por tudo que passou pelas nossas mãos. Obrigado por cada uma das famílias de perto e de longe alcançadas. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus. Que nós possamos viver e fazer muito mais em Ti para a honra e a glória do Teu santo nome. É em Cristo e tão somente nele que nós oramos, cremos e agradecemos. Amém. Amém. Amém.